Olá, tudo bem? Eu estou editando hoje dois vídeos para conversar com vocês sobre endometriose. Esse primeiro vídeo é esse. Ele vai falar sobre o que é a endometriose e também as questões emocionais que envolvem a pessoa que tem endometriose e também as pessoas que estão próximas. Eu vou mostrar aqui uma entrevista que eu gostei bastante. E o segundo vídeo, mais voltado para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento da endometriose, vai dar aqui dicas de um tratamento complementar, coisas que podem ajudar você que está passando por esse tratamento, com coisas que você precisa muito saber para ajudar o seu tratamento a dar certo, uma parte de estilo de vida muito importante. E eu gostaria de conversar sobre essas coisas com vocês nesses dois vídeos. Mas para isso eu preciso do seu apoio, preciso pedir para você curtir esse vídeo, para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho também, para apoiar, né, esse trabalho de divulgação de saúde que eu faço aqui nesse canal. Que você possa também passar esse vídeo para pessoas que você conhece alguém que tem endometriose. É muito importante conhecer sobre essa doença, porque a falta de conhecimento faz com que as pessoas não saibam como ajudar alguém que tem endometriose. E eu também gostaria de pedir você para me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas são André Souza Saúde. Vamos lá! Antes de eu passar a entrevista que eu falei para vocês, que eu gostei bastante, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa entrevista. Eu gostaria de conversar aqui algumas coisinhas com vocês. Primeiramente, a endometriose é caracterizada pela presença de pedaços de endométrio, né, em outras partes do corpo, onde esses pedaços não deveriam estar. Então, esses pedaços eles são reconhecidos pelo corpo como se fosse um invasor, né? Como se fosse uma ameaça. Então, causa dor, infertilidade em algumas mulheres, progressão das lesões, né? Causa lesão no lugar onde esses implantes de endométrio. A endometriose afeta cerca de 5% das mulheres em idade reprodutiva e tem o seu pico de prevalência entre os 25 e 35 anos. Né? Nem todas as mulheres elas vão ter problemas de infertilidade, né? E isso aí também é uma coisa importante, porque às vezes o familiar, a pessoa que está próxima de alguém com endometriose não entende isso. Ah, porque fulano de tal conseguiu engravidar, porque fulano de tal consegue viver uma vida normal, fulano de tal não sente tanta dor, mas existe muito graus. Tem pessoas que têm a doença mais avançada e tem outras que estão em um grau menos avançado. Né? É importante entender isso para não julgar, né, a pessoa que tem endometriose. O número e quantidade de fluxos menstruais, olha aqui são os fatores que parecem que têm a ver com a causa, o surgimento da endometriose. Então, o número e a quantidade de fluxos menstruais, quanto maior for a parte genética que contribui com em torno de 50%, os fatores ambientais e o estilo de vida da pessoa. Tudo isso aí tem a ver, porque algumas mulheres têm endometriose e outras não. Na verdade, é até possível que o homem tenha endometriose, mas acho que é bem raro, né? Eu mesmo nunca ouvi falar de nenhum caso. E a endometriose está associada a um aumento no risco de 50% da pessoa ter câncer. Veja a seriedade dessa doença. Né? Vamos então agora ver a entrevista que eu gostei bastante. Teve uma psicóloga e um médico. Prestem atenção bastante nessa entrevista. O consultório CBN de hoje fala sobre endometriose, o que é, como se apresentam os sintomas e quais as consequências da endometriose, já que muitas vezes as mulheres, inclusive, não conseguem engravidar por causa disso. Demora, às vezes, muitas vezes, a identificar, e a gente vai entender melhor, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, como é todo esse processo. E para falar a respeito desse assunto, nós estamos agora em contato aqui no consultório CBN com o ginecologista Giuliano Borrelli, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva, tem foco no atendimento a mulheres com endometriose
e dor pélvica, com vasto currículo nesse sentido. Doutor Juliano, a endometriose é um diagnóstico que vem crescendo na população brasileira. Boa tarde, doutor. Olá, Pétria, boa tarde. É um prazer falar aqui com vocês na revista CBN, nesse consultório CBN. E a endometriose, ela tem vários aspectos muito importantes. Um deles é justamente a sua prevalência. A endometriose é uma doença muito presente nas mulheres. Cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva têm ou terão esse diagnóstico. E 10% das mulheres em idade reprodutiva representa, em números absolutos, aqui no Brasil, cerca de 7 milhões de mulheres. Então, é um diagnóstico extremamente prevalente. E a gente vai falar aqui um pouquinho que um dos grandes problemas que enfrentamos no dia a dia da prática clínica é justamente conseguir esse diagnóstico. Isso é muito importante. Nós também estamos em contato aqui no consultório CBN com a doutora Lígia Dantas, que é psicóloga e trabalha muito alinhada com essas questões de psicanálise, genoma humano, reprodução humana, inclusive é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Doutora Lígia, quando a gente fala nessa questão da endometriose, ela muitas e muitas vezes vai desencadear várias questões emocionais na mulher, porque existem muitas implicações, né? Não só do ponto de vista da dor, mas quando recebe diagnóstico sobre talvez a possibilidade de não conseguir engravidar. Como é que a senhora vem observando essa questão nesse diagnóstico? Oi, Pétria, boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite. Que importante é essa conscientização, Pétria. Eu acho que a conscientização, a maioria, vem exatamente nesse ponto quando a mulher já não consegue engravidar. Se esse diagnóstico fosse feito precocemente, muitos dos males psíquicos consequentes da dor crônica, consequentes da questão que é uma doença que debilita muito as pessoas, né? Então, impede muitos desejos de serem realizados, muitos voos dessas nossas pacientes. Então, eu acho que sim, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Março é o mês, né, da consciência. E obrigada pelo convite. Eu acho que sim, a gente tem que conversar mais sobre isso, sim. Os impactos são enormes. Doutor Juliano, doutora, a senhora está com fone? Se a senhora estiver com fone, pode fazer sem o fone, tá? Para a gente conseguir ouvir o seu áudio um pouquinho melhor, mas está dando para entendê-la perfeitamente. Doutor Juliano, o que é a endometriose? Né? Em que momento que seria o ideal para esse diagnóstico? Quais os sintomas que podem levantar alguma suspeita? Existem? Sim, perfeito. Excelente começarmos por aí. Então, primeiro, a definição. A endometriose ela é uma doença ginecológica de aspecto benigno e ela é definida pela presença de células semelhantes às células do endométrio. E o endométrio é aquela camada mais interna do útero, é justamente a camada que descama durante o período menstrual, que todas as mulheres conhecem. Essas células que só deveriam existir dentro do útero, na endometriose elas estão presentes em qualquer órgão ou estrutura da cavidade abdominal, em algumas situações até atingindo a cavidade torácica. Então, a endometriose se define pela presença dessas células em outros órgãos que não o útero. E sim, a endometriose, na maior parte das vezes, ela nos mostra muitos sintomas. E o mais importante e pouco valorizado é que esses sintomas podem começar muito cedo na vida das meninas, ainda na adolescência. O principal sintoma, o carro-chefe, que chama atenção e que deve servir de alerta, são as cólicas menstruais, chamadas incapacitantes. É comum mulheres, desde muito cedo, terem cólicas na menstruação. E o grande problema é que isso costuma ser normalizado. Todas as meninas ali na adolescência começam a sua menstruação, têm cólica e ouvem das pessoas próximas, parentes, olha, é normal, mulheres têm cólica na menstruação. Só que existe uma diferença dessa normalidade
para aquele quadro de severidade, onde as meninas perdem aulas, provas na escola, não conseguem fazer atividades físicas, precisam ficar de cama ou ir a um pronto-socorro para tomar medicações na veia para dor. Esta cólica, chamada incapacitante, ela não é normal e, na maior parte das vezes, a endometriose está por trás dela. Então, esse é o primeiro sintoma muito importante. Além disso, outras características de dor associadas, por exemplo, ao período da evacuação, a micção, dor na relação sexual, naquela mulher que já iniciou atividade sexual, tudo isso faz parte do contexto clínico da endometriose. E como a Lígia Dantas já referiu, a infertilidade, ela pode ser uma característica presente em até 50% das mulheres com endometriose. E, para aquelas pacientes que eventualmente não têm tanta dor, acaba descobrindo muitas vezes pela dificuldade em engravidar. E, doutora Lígia, o doutor Juliano toca num ponto que para mim é muito sensível em relação a toda essa questão do feminino, né? Por isso que é tão importante a gente falar num programa que tem uma abrangência feminina e masculina gigantesca, se bobear até com uma prevalência maior masculina, né, pelos dados que a gente tem, para entrar em conhecimento em relação ao corpo da mulher, porque isso que o doutor falou, eu queria falar com você do ponto de vista psicológico, da nossa formação, como muitos sintomas nossos, eles são amenizados. Então, assim, é normal sentir dor, né, de cólica. A TPM, ela fica louca na TPM, né, na tensão pré-menstrual, né? O constrangimento que é quando a menina tem sua primeira menstruação, o medo de com a menstruação manchar a roupa e ser chacota na escola. Então a gente já começa com uma falta de conhecimento e um medo dos nossos processos biológicos desde a nossa tenra infância, meu caro ouvinte, 12, 13 anos, a menina passa por uma baita insegurança e já começa ali toda a nossa falta de autoconhecimento do nosso corpo, doutora. E aí vai descambar, muitas vezes, num diagnóstico já tardio de um negócio que, com informação, serenidade e respeito ao nosso feminino, a gente podia ter lá atrás, não? Olha, você está super certa, Pétria. O que eu percebo é o seguinte, desde muito cedo, a menina vai sendo rotulada, porque ela falta na educação física, ela é preguiçosa, porque ela não comparece à festinha de final de ano, ela é antissocial. Então, os rótulos que essa mulher vai acumulando desde muito cedo vai refletir. Existe uma coisa que em psicanálise a gente chama de profecia autorrealizadora. Ela começa a achar que é mesmo, porque não tem uma razão, né, descoberta, uma razão que o mundo entende, que a família apoia. Né? O diagnóstico da endometriose de um tempo para cá que tem ficado mais visível. Né? Então, quem não entende começa a rotular, são inúmeros os rótulos. E o que eu tenho percebido na clínica, Pétria, é que assim, esse rótulo é tão forte, né? Essa questão da dor, que é incapacitante mesmo, que as mulheres, quando elas estão num período bom, né? Num período administrável da dor, elas se excedem para mostrar que elas não são preguiçosas. Então, a gente está vendo muita mulher com burnout, muita mulher que, no final das contas, para mostrar para o mundo de que não é preguiça, de que não é corpo mole, ela acaba se excedendo nas suas funções, tanto em casa, como sexualmente. Então, é imprescindível esse trabalho de informação, como você disse, de homens, de mulheres. As mulheres reclamam muito de não ter, desde pequena, um apoio familiar. Então, a mãe muitas vezes forçava e dava analgésicos e forçava a menina a ir para a escola. A dor não pode ser normal, sabe? E o corpo e a mente, eles estão ligados um no outro. Então, do mesmo jeito que a dor causa incômodos psíquicos, às vezes incômodos psíquicos causam a dor. Então, a mulher começa a ficar com raiva de não ser vista, de não ser ouvida, de não ser considerada na sua dor, e isso impacta diretamente na intensidade dessa dor, não é, doutor? Perfeito.
Exatamente, Lígia. Fica um ciclo que um alimenta o outro e ele se retroalimenta, né? E isso vai impactar na qualidade do sono, o dia seguinte vai ser pior ainda, e aí, obviamente, o emocional fica cada vez mais difícil de controlar. Então, justamente, todos esses aspectos estão interligados. Olha, eu vou falar para vocês, já tenho 18 anos de CBN, né? Olha, foram inúmeras as vezes ao longo do processo, às vezes a gente na reportagem dura, que eu falava, eu não aguento. E falava assim, olha, hoje eu não vou trabalhar, porque é insuportável a dor. E o medo de você falar isso, né? Lá atrás, né? Graças a Deus a gente sempre teve uma chefia muito, muito generosa, muito compreensiva. Mas e se você não tem o que é o normal nesse Brasil, né? Nesse mundo, vamos dizer assim? Então, assim, é muito legal que a gente possa desmistificar e falar sobre essa realidade. E aí, volto para essa questão da endometriose, né? Eu tô falando desses sintomas no geral, do ser mulher, como é complexo, sim. E olha que no meu caso sou forte, hein? Mas olha, não é fácil, não. Uma coisa, doutor, que eu queria que me vem a dúvida é em relação ao hormônio. Muitas mulheres tomam anticoncepcional. Isso pode camuflar o diagnóstico ou não? Ou o hormônio serve como tratamento? Fala um pouco para a gente desse cenário. Perfeito. Excelente falarmos sobre isso, até porque é uma medicação aí de conhecimento de praticamente todas as mulheres, né? Desde muito cedo. E sim, as duas questões que você traz são verdades. O uso do hormônio, da pílula anticoncepcional, que eventualmente foi indicada pela função contraceptiva tradicional da pílula anticoncepcional, numa paciente que não faz ideia, por exemplo, que pode ter endometriose, sim, o uso do anticoncepcional pode mascarar os sintomas. E aí, já emendo na resposta da segunda questão. Isso porque o uso do tratamento hormonal à base de contraceptivos hormonais, que são vários os tipos, mas é uma das maneiras, talvez uma das principais maneiras de tratamento clínico medicamentoso, que serve, e aqui é muito importante deixar isso claro, que as mulheres se confundem muito com isso, até por culpa de muitos profissionais que indicam de forma errada, mas o tratamento hormonal, ele controla os sintomas da endometriose. Ele não trata a ponto de regredir, de tratar as lesões de fato e fazer com que a doença vá diminuindo com o uso do tratamento hormonal. E muitas pacientes, muitas vezes, chegam ao consultório depois de muitos anos, 5, 10, 15 anos usando o tratamento hormonal, com a ideia de que isso seria uma forma de eliminar a doença. Então, é sim um tratamento que tem como finalidade controlar os sintomas. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional ela bloqueia o ciclo menstrual natural. E a endometriose, ela é uma doença hormônio dependente do ponto de vista das oscilações do ciclo natural. Por isso, o período menstrual é um período mais inflamatório e é um período em que as mulheres costumam sentir a dor na maior intensidade. O período da ovulação, naquela mulher que não está bloqueada com a pílula, é um outro período que pode também trazer sintomas mais intensos de dor. Agora, a dor não se resume só a esses períodos. Se a doença já avançou, se é uma doença prolongada, muitas mulheres, eu acho que ali já deve ter conhecimento dessas pacientes que são as que principalmente precisam desse apoio psicológico, são as mulheres que evoluem para a dor crônica, que é aquela dor que não depende mais do ciclo. Mesmo usando o hormônio, mesmo bloqueando o ciclo, a dor pode estar lá dia após dia. São os casos mais difíceis da gente tratar, e aí a gente entende que o tratamento hormonal não faz mais sentido. E aí a gente pode depois falar um pouquinho sobre as outras formas de tratamento. Doutora, uma última questão seria essa, né? Diante de um diagnóstico como esse, são várias, né, as intensidades, no caso da endometriose, mas o que a mulher deve fazer diante do diagnóstico ou até
com a possibilidade, né, com o desejo, por exemplo, de engravidar, não conseguindo, ou passando por toda essa jornada, né, que muitas vezes é o diagnóstico e o tratamento, como é que você vê quem procurar, como proceder para conseguir manter a sanidade, né, essa saúde emocional também? O que eu acho que não se trata a endometriose com um único profissional. Não é só o médico cirurgião. Eu acho que tem que ser um tratamento multidisciplinar. Não só profissional, mas eu acho que essa parte do apoio do marido, apoio da família, e por que não uma psicoterapia, gente? A psicoterapia é a última a ser procurada, viu, doutor? É a última, inclusive, é uma coisa interessante, essas pacientes com endometriose, elas são tidas como elas têm um grau de exigência e elas são muito sensíveis, porque esse tecido que inflama, o Pétria, ele está ligado ao sistema nervoso simpático, que é o sistema que faz a gente ter o comportamento de fuga. Então, elas são mulheres muito resistentes à terapia, muito resistentes a... o doutor está fazendo assim, né? Deve ter... A maioria das pacientes, elas são muito sensíveis a tudo que vai perguntar. Então, é por quê? Então, elas são tidas como aquelas pacientes difíceis, sabe? E muitas vezes é uma questão da dor, é uma questão do sistema nervoso. Então, quanto é importante o diagnóstico clínico, a escuta, validar essa dor. Essa dor é real, sabe? Não é pela sociedade, né? Pelo marido, pela família. Então, é uma dor real. Então, essa dor precisa ser validada e ela precisa ter um acolhimento familiar, um acolhimento do médico, um acolhimento do psicólogo. E eu tenho certeza que isso é capaz de amenizar, inclusive, as crises. Eu tenho visto isso, sabe? O relaxamento, o entendimento que isso traz para ela faz com que ela aprenda a lidar com essa dor crônica, né? E eu tenho visto resultados maravilhosos depois da cirurgia, né? Pessoas que, inclusive, mudam de personalidade, mulheres que estavam mal no casamento, sabe? Começam a fazer um novo contrato desse casamento e o principal deles conseguem engravidar, né? Talvez seja essa a busca dessas mulheres, né? Quando chegam lá no consultório para falar sobre a infertilidade. Então, eu acho como é importante essa nossa conversa, Pétria. Parabéns por trazer o tema. Maravilhoso. Essa doutora Lígia Dantas, psicóloga, especialista, né, inclusive membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, atuando nessa visão, nesse apoio, nesse trabalho integrado, né, com médicos nesse sentido. E uma última pergunta também para o doutor Juliano Borrelli, que é justamente essa, doutor. O que procurar? Existe cura, né? E como a mulher, diante do diagnóstico, deve proceder? Procurar vários especialistas. Assim, o que a gente pode fazer nesse sentido, né? De não perder as esperanças. Perfeito. Talvez a mais importante, diante de tantas questões importantes. E um pouquinho ainda da linha do que a Lígia trouxe, essas mulheres, elas se veem muito desamparadas durante a jornada. E isso começa desde o início, pela dificuldade do diagnóstico e por elas insistirem muito, não é por falta de procurar ajuda médica, elas vão, e a história normalmente é de passagem por N profissionais, até chegar a algum especialista que de fato conheça sobre a doença e possa dar o segmento do caminho correto e adequado. Eu chamo atenção aqui para o tratamento multidisciplinar, que a Lígia comentou, e assim, fundamental para o bom tratamento e para o tratamento integral dessa paciente. Hoje, é impossível tratar uma paciente de endometriose sem o apoio nutricional especializado, sem o apoio da fisioterapia pélvica, que é muito importante para o auxílio das dores associadas à endometriose, que são dores musculares, articulares, muito importantes. Então, também não é só a cirurgia que trata a endometriose. A psicoterapia é cada vez mais presente, e eu concordo, Lígia, muitas vezes é a última da equipe multidisciplinar que as pacientes acabam aceitando, por mais que cada vez mais a gente vê que isso deve ser incluído desde o início da jornada, mas existe muito dessa resistência. Só que eu tenho experiências incríveis de mulheres que aceitaram passar
também pela psicoterapia e que, de fato, mudaram a sua vida. Esse apoio familiar é mais do que fundamental. E quantas mulheres não têm histórias de terem perdido seu casamento por conta dos problemas e das dores que a endometriose traz, por não conseguirem manter uma relação sexual corriqueira com o seu companheiro. Então, são muitos esses aspectos. Nem todo ginecologista geral tem esse conhecimento e trata de endometriose. Então, é importante para as mulheres buscarem ginecologistas que estão habituados a tratar e lidar com endometriose, especialmente se estiverem em centros, em clínicas que tenham essa equipe multidisciplinar. A cirurgia, para muitas das mulheres, pode ser sim necessária, principalmente se a dor está refratária ao tratamento hormonal ou se é uma paciente que está com infertilidade e não pode ficar tomando anticoncepcional como tratamento, porque ela quer engravidar. Então, nesses casos, a cirurgia é o melhor caminho, está mais do que comprovado isso em diversos estudos clínicos. E a cirurgia, ela também tem vários aspectos e precisa ser uma cirurgia muito bem feita, porque ela é delicada, porque ela precisa preservar todo o aspecto reprodutivo da mulher. E, ao mesmo tempo, a gente tem como objetivo retirar todas essas células, todas essas lesões que estão inflamando nos lugares mais diversos. Sobre a cura, talvez eu finalizo aqui, e a pergunta que eu mais recebo no dia a dia dessas mulheres tão jovens quando recebem o diagnóstico, mas tem cura? E facilmente, muitos colegas respondem, não, a endometriose não tem cura, é uma doença crônica para a vida inteira. Então, eu resumo que a doença, ela é sim considerada uma doença crônica, é uma doença que a gente controla e tem tratamento, mas com esse apoio multidisciplinar, com cirurgias bem feitas, com uma equipe atuando em todas essas áreas, eu conheço sim muitas mulheres que atingiram a cura. A doença pode voltar depois de muitos anos? Pode. E não é porque ela pode voltar que ela não pode ter sido curada em algum momento. E é assim que a gente trata desse tema para doenças oncológicas também. Então, é possível sim atingir esse estado de cura, apesar de sabermos que é uma doença que eventualmente pode voltar. E uma vida qualificada, né? Quer dizer, não é só uma qualidade, é uma vida qualificada, uma vida que a mulher pode desejar e atrás do que ela quer, sabe? Perfeito. Eu acho que isso é mais importante do ponto de vista psicológico. Esse é o Dr. Juliano Borrelli, ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica, conversando aqui com o consultório CBN, e também a doutora Lígia Dantas, psicóloga, aqui com uma visão ampla a respeito da questão da endometriose. Encaminha esse consultório CBN para alguma mulher que você saiba que tem o problema, que esteja investigando a respeito desse problema. Doutor Juliano e doutora Lígia, muito obrigada pela conversa e até uma próxima. Foi um prazer, obrigado. Até mais. E aí, prestaram atenção? Gostaram da entrevista? Entenderam melhor o que é endometriose, as questões emocionais envolvidas? Espero que você tenha gostado e que você possa lembrar de alguém, um familiar, um amigo, compartilhar esse vídeo, né? Deixo aqui o meu convite para que você possa assistir o segundo vídeo, né? Onde você vai aprender tratamentos complementares, estilo de vida que pode ajudar uma pessoa com endometriose. Não acredite quando alguém disser para você que só a cirurgia, só a medicação é eficaz contra a endometriose. Existe muita coisa que a pessoa pode fazer e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar sobre isso com vocês. Então, te espero no segundo vídeo. Um abração e fiquem com Deus.